Amados, nessa noite então eu quero trazer uma mensagem que eu intitulei da seguinte forma: Cristianismo, uma ideologia de vida. Então nessa noite eu quero falar e trazer à luz a palavra de Deus de uma forma clara, objetiva, que o cristianismo é uma ideologia de vida, que nós temos uma ideologia de vida no momento que nós nos convertemos e começamos a andar com Cristo. E à luz da palavra de Deus, a minha meta hoje, o meu objetivo é trazer um ensinamento que acrescente nas nossas vidas. Amém? Antes de irmos para os textos bíblicos, eu gostaria de fazer algumas considerações introdutórias, começando para falar um pouquinho sobre ideologia de vida. E existem muitas ideologias de vida, né? E eu trouxe aqui uma definição bem sucinta que eu achei bem pertinente sobre o que é uma ideologia, porque nessa mensagem vai se repetir muitas vezes essa palavra. Então, para nós entender melhor, esclarecer o que é uma ideologia, eu trouxe uma definição bem interessante que diz o seguinte: no senso comum é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo, de um indivíduo ou de um determinado grupo. Então, uma ideologia é um conjunto de ideias, regras, doutrinas, ideias ou uma visão de mundo que uma pessoa tem, mas que geralmente é identificada como um determinado grupo, como o cristianismo, né? Os cristãos são um grupo, né? Religioso, mas são um grupo. Mais ainda, amados, segundo aqui, sabemos que existe até propostas de pessoas e grupos de não ter ideologias de vida. Tem pessoas que ao longo da história e recentemente, na história recente, trouxeram propostas de romper com as ordens estabelecidas de vida, né? E propuseram algum modo de vida alternativo, vamos dizer assim, né? Que romper com todas as ideologias e criar uma forma de vida sem ideologias. Cabe citar aqui no Brasil e também no mundo, como por exemplo o movimento hippie, que surgiu lá mais ou menos nos anos 1960, 70, 80, teve bastante força, começando lá pelos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo e obviamente chegou no Brasil. Nós temos aqui um cantor e compositor muito famoso, brasileiro, muito famoso na década de 1970 e 80 e anos 90, eu conheci porque sou lá da década de 1980, né? Chamado Raul Seixas. Ele vai escrever uma música que retrata esse modo de vida, e a música, né, o pastor Felipe sabe muito bem disso, o poder, por exemplo, que a música tem de influência na sociedade. E ele vai retratar numa das suas músicas chamadas Metamorfose Ambulante. O refrão da música diz assim, ó: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Nessa música é um retrato dessa proposta, desse movimento hippie, desse movimento social que milhões e milhões de pessoas pelo mundo aderiram, que era a quebra de paradigmas, a quebra das regras, das ideologias. E naquela época nós temos ainda uma influência, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, muito grande do cristianismo, muito grande, das tradições no mundo, na política, na sociedade em geral, muito forte ainda do cristianismo. E esse movimento vem como uma alternativa. E por que eu estou citando esse movimento? Porque a ideia desse movimento era não ter uma ideologia, mas no final disso tudo eles criaram uma ideologia, porque eles criaram um modo de vida. Essa tentativa de romper com a ideologia acabou criando, por exemplo, esse movimento hippie, que eles tinham um modo de vida, um modo de ver o mundo, as suas concepções, as suas ideias sobre política, economia, fé, enfim, né? Então, até os movimentos que têm de tentar quebrar as ideologias, eles acabam como esse movimento se tornando uma ideologia. Então, com isso eu quero dizer, por que trazer isso a título de introdução? Que mesmo as pessoas que acham que podem levar a vida como uma metamorfose ambulante, vivendo um dia após o outro, acabam tendo uma concepção de ideia sobre as questões da vida. Isso acabam de alguma forma ou outra aderindo a uma ideologia ou algum modo de vida. Mais uma ainda antes de nós ir para o texto bíblico, terceira consideração introdutória. Nós sabemos agora, falando mais da atualidade, que atualmente existem muitos movimentos ideológicos que lutam muito por seus ideais, pelas suas buscas, né, suas pautas, como hoje nós temos muito conhecidos e que realmente, aqui eu não quero fazer julgamento de caso nesse momento,
mas que eles lutam ferrenhamente por seus ideais, como o movimento feminista, o movimento LGBT, que até eu anotei aqui, que agora é LGBTQIAPN+. Até essa mudança de sigla é interessante analisar, porque lá atrás era um movimento menor. Esse monte de letrinha que eles colocaram aqui significa o quê? Que eles avançaram nas pautas deles. Eles têm uma pauta, eles têm uma agenda, e eles estão lutando, eles estão avançando, a ponto de ir acrescentando e aumentando esse movimento. E outros movimentos que nós temos aí, hoje em dia, né, bem fortes, sociais, que, como eu disse antes, sem fazer julgamento de caso, lutam, são pessoas que aderem a essas visões de vida, aderem a essas filosofias de vida, essas ideologias de vida, e lutam, e se dedicam tempo, dinheiro e propostas, né? Tomam como às vezes algumas pessoas que, alguns são simpatizantes, outros vivem aquilo mais intensamente, lutam por esses ideais, vão para as redes sociais, vão para a política, né? Se candidatam a cargos públicos, ocupam os espaços, buscam no meio da sociedade propagar essas ideias. E com isso eu quero dizer que o cristianismo também é uma ideologia de vida. O cristianismo é uma ideologia de vida. E assim como esses movimentos que nós temos que, mesmo discordando, respeitar, nós temos que lutar, nós temos que ter essa identidade de cristão. Nós temos que assumir a nossa identidade como cristão. Nós temos que deixar claro que nós temos uma ideologia de vida. Nós não vamos todos pensar iguais, jamais, em todas as coisas. Mas nós temos princípios morais, éticos e religiosos que compõem essa ideologia de vida cristã. E assim como esses movimentos lutam e buscam um espaço, e buscam uma aceitação social, e buscam alcançar os seus objetivos, nós, como cristãos, como uma ideologia de vida cristã, nós temos que seguir esse mesmo caminho, de lutar por aquilo que a gente vê, de lutar pelos nossos ideais, de lutar pelo que a palavra de Deus nos ensina. Dadas essas considerações iniciais, amados, eu quero trazer agora a luz da palavra de Deus, né, o que seria uma base bíblica para estar trazendo essa ideia hoje de ideologia de vida cristã. E eu achei um texto muito interessante, e se nós formos analisar, eu não quero aqui, né, esgotar o assunto é muito amplo, teria dezenas de textos bíblicos e dezenas, até centenas que trariam confirmação do que eu vou pregar hoje, mas trouxe alguns textos aqui que deixam claro que nós temos sim que ter uma identidade, uma ideologia de vida. Começando aqui então pelo princípio da ideologia cristã, Efésios capítulo 4, versículos 22 até 24, que diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então olha que texto maravilhoso. E eu quero trazer alguns trechos desse texto aqui, para trazer luz a essa ideia do que seria esse princípio da ideologia de vida cristã. Paulo ele vai escrever, né? Vai começar dizendo quanto à antiga maneira de viver. E o que ele fala lá para os Efésios, mas a gente sabe que a palavra de Deus, né, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ele endereçou inicialmente para eles, mas vale a mesma lição para nós. Quando ele diz quanto à antiga maneira de viver, quando a palavra de Deus diz isso para nós, isso significa, amados, que antes de nós nos convertermos, nós éramos adeptos a alguma ideologia de vida. Nós tínhamos as nossas próprias visões da vida. E eu falo por mim, acredito que todas as pessoas aqui, traz agora um pouquinho a tua memória antes da tua conversão. Você tinha os mesmos ideais que você tem hoje, depois da conversão? Você tinha os mesmos princípios que você tinha de vida que você tem hoje, depois dessa conversão? Depois de estudar, aprender a palavra de Deus? Eu não. Eu creio que todas as pessoas não, porque Paulo está dizendo quanto à antiga maneira de viver. Isso significa que quando nós nos convertemos a Cristo, nós temos uma bagagem, nós temos uma ideologia de vida, nós temos uma visão de mundo, uma visão das coisas, né? Então nós não viemos para Cristo como seres flutuantes numa sociedade. Não, nós temos princípios, nós temos valores, nós temos visões. Agora Paulo fala que a palavra de Deus fala que nós temos, né, quanto à antiga maneira de viver. Isso inclui o nosso modo de vida, a nossa visão de vida.
Mas ele continua dizendo ali mais na frente, dizendo que nós devemos despir-se do velho homem. Paulo poderia dizer, vocês vêm desse jeito e continuam desse jeito? Não, vocês têm que se despir desse velho homem. Nós temos que muitas vezes, eu não digo uma transformação total, né, porque muitas pessoas antes de se converter já prezavam pela honestidade, pela fidelidade, outros princípios, e isso tem que manter. Mas muitas coisas que nós vemos da nossa vida antes da nossa conversão, nós temos que nos despir, nós temos que deixar para trás. Então Paulo vai dizer que nós devemos, a palavra de Deus diz que nós devemos despir-se do velho homem. Isso quer dizer que muitas coisas que nós vivíamos antes, acreditávamos antes, tinha uma visão antes da nossa conversão, a gente vai ter que deixar para trás. Depois da nossa conversão nós vamos ter que abandonar certas práticas, certos movimentos talvez que nós participávamos, certos meios sociais que nós participávamos e que agora a gente não vai poder participar mais. Nós temos que se despir do velho homem. Aquilo que é bom a gente vai continuar, vai trazer para a nossa conversão, mas aquelas coisas que vão em rota de colisão com o que a palavra de Deus ensina, nós temos que nos despir, nós temos que deixar para trás. Isso não vai mais poder fazer parte da nossa ideologia de vida, da nossa visão de mundo. E Paulo vai dizer mais para frente ainda que nós temos que ser renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem. Isso significa o seguinte, amados, que a verdadeira conversão a Jesus, ela é acompanhada de uma mudança de vida, em todos os aspectos da nossa vida, de uma mudança então de ideologia de vida. Quando a gente então a se revestir do modo novo, no modo de pensar, né, ter que ser renovado, isso quer dizer que nós vamos ter que, mesmo que a gente não, as pessoas, muitas vezes a gente prega e não usa esse termo, eu estou usando de forma generalizada, para tentar sintetizar a mensagem de hoje, nós vamos ter que passar a viver uma ideologia cristã. Nós vamos ter que ser renovados na nossa forma de pensar, de ver o mundo, de ver as coisas, de analisar os princípios morais, éticos, religiosos, enfim. A gente vai ter que ter uma renovação, que não é da noite para o dia. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa, a conversão a gente sabe, a gente bate muito nisso, né, pastor? A conversão ela é dia a dia, ela é até o fim da vida, a gente vai mudando aos poucos. Não estou dizendo que você se converteu hoje, um mês, 2 meses, vai ter que... Não, ela é aos pouquinhos, mas ela é contínua. É um processo que não pode parar e que tem que ir transformando o nosso ser, renovando, como Paulo traz. Nós não podemos sofrer, amados, da síndrome de Gabriela. Você sabe o que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, e eu vou ser para sempre assim, e eu vou morrer assim. Não, isso não cabe dentro da ideologia de vida cristã. A ideologia de vida cristã, usando a síndrome de Gabriela, uma analogia seria: eu nasci assim, eu vivi assim, a graça de Deus me alcançou, e agora eu sou uma nova criatura, e agora eu sou um novo ser, e agora eu vou mudar tudo que Deus quer que eu mude, agora eu vou me moldar a uma ideologia nova de vida. Não essa coisa, eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Não, um cristão que se converte e usa essas expressões, e às vezes infelizmente a gente vê, não, mas eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Peraí. Vamos, líderes, vamos chegar perto, né? Quem tem mais tempo na caminhada aí, vamos conversar um pouquinho com essa pessoa, vamos conversar um pouquinho, vamos ler a Bíblia aqui, vamos trocar uma ideia. E aí, às vezes, infelizmente, tem pessoas que se convertem e ficam, né? Mas eu sou assim, eu não vou mudar. Isso aí não adianta que eu não vou mudar. Não, peraí. Se for algo que está em rota de colisão com a palavra de Deus, nós temos que parar e trabalhar isso, tratar isso. É uma mudança, é uma necessidade, não podemos ficar com essa síndrome aí de Gabriela. E Paulo vai encerrar dizendo que nós devemos ser semelhantes a Deus em justiça e santidade. E aqui eu creio que ele está falando da base para nós, né? Da base, da onde é a base? Justiça e santidade, semelhante a Deus. Isso quer dizer que a ideologia de vida cristã ela é pautada na busca de uma vida segundo a vontade de Deus. Tá, irmão Marco, falou até agora disso, mas aonde a gente busca esses princípios morais, éticos, da cidadania, do dia a dia, da religião? Aqui, ó. Aqui está a base de tudo que a gente precisa saber para ser moldado a uma verdadeira ideologia de vida cristã, a poderosa palavra de Deus. Nós, e às vezes o pessoal fala de nós, né, pastor Douglas? Eu já vi o Douglas falar isso algumas vezes, então, lá vem os povos da Bíblia, lá vem glória a Deus e aleluia, lá vem o povo do livro.
Temos que ter orgulho de ser o povo do livro. Temos que ter orgulho de dizer, lá vem os glória a Deus, aleluia. Temos que ter orgulho de dizer, eles acreditam que um livro lá, que Deus fala através de um livro. Para mim e para muitos aquilo ali é só um livro. Acredito no que está escrito num papel. Nós cremos que esse papel aqui é a poderosa palavra de Deus. Nós cremos que um cristão com uma Bíblia na mão, estudando, lendo, vindo do culto, ouvindo a ministração, está sendo ministrado pelo próprio Deus. Nós cremos que quando nós abrimos a nossa Bíblia, estudamos, meditamos nela, é o único livro que o autor está ali falando com a gente. Não tem nenhum outro livro que o autor, você vai ler o livro do pastor Paulo, que é uma excelente leitura, mas ele não vai estar ali do teu lado te narrando junto contigo, apesar de ser um elemento poderoso da nossa fé, mas aqui o autor vai estar falando contigo. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas quantas vezes eu me deparei lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, eu tive que parar minha leitura, porque as lágrimas vêm. Porque o autor, o Espírito Santo nos toca. Quantas vezes eu vou pensar em ler um livro inteiro, eu leio um capítulo ou 2, 3 versículos e paro naquilo ali, para que aquela mensagem comece a ministrar, comece a tocar, comece a cortar. É ação, é o único livro que é poderoso de fazer isso, não tem nenhum outro. É a palavra de Deus, é a base dessa ideologia cristã. Aleluia. Amados, também eu selecionei um outro texto bíblico aqui muito importante, que eu achei que vem de encontro com essa perspectiva, dessa proposta, dessa ministração de uma ideologia de vida cristã, porque traz orientações de como nós devemos viver essa ideologia. Filipenses, capítulo 1 e versículo 27, já está ali nesse telão maravilhoso, que eu tive o privilégio de estar inaugurando como pregador. E diz o seguinte, a palavra do Senhor, Filipenses 1 e 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, amados. Paulo começa dizendo, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, não importa se as coisas vão bem, não importa se as coisas estão mais ou menos, não importa que as coisas vão mal, não importa se está com saúde, não importa se está com doença, não importa se está na bonança, não importa se está na fartura lá ou na pobreza, não importa o que aconteça, não importa como está a sua vida, não importa como é que está a tua despensa em casa, não importa se tu tem um bom carro ou uma bicicletinha ou tem que andar de a pé, não importa. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aleluia! Olha que palavra maravilhosa. Amados, nós somos a Bíblia aberta desse povo aí que não tem Cristo. É o nosso comportamento que fala. Exercício de cidadania é o quê? Exercício de cidadania é o quê? O Diego agora está estudando direito. Exercício de cidadania é como nós vivemos, é como a sociedade nos vê, é as coisas, os ambientes que nós frequentamos, é a igreja, é a casa, é a família, é o trabalho, é quando nós vamos numa praça com a família, vamos num shopping. Exercer cidadania é estar vivendo coletivamente e convivendo com pessoas, é estar convivendo, é o nosso testemunho pessoal perante a sociedade, como não é como eu me vejo, como as pessoas me veem. E veja que ele diz, né? Exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Que nós temos que viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Nós temos que ter uma ideologia de vida, um comportamento que bata com isso aqui. Porque imagina nós chegar para uma pessoa, não, mas vem aqui, eu quero, tem um minutinho, um amigo, um colega de trabalho, um familiar lá, posso falar para ti de Jesus, da Bíblia? Aí ele vai olhar para ti e vai dizer, tu? Não, mas tu não está fazendo isso. E se é para ser que nem tu é, eu nem quero que tu abra essa Bíblia perto de mim. Vai que eu me contagio. É testemunho, nós somos uma Bíblia aberta para a sociedade. E nós temos que viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para que antes da gente abrir a palavra, as pessoas vejam a palavra em nós.
Antes de nós abrir a boca para pregar a palavra escrita, as pessoas vejam a palavra viva da nossa vida. Que nós possamos ser testemunhos vivos, dignos do Evangelho de Cristo. Que nós sejamos os embaixadores de Cristo nessa terra. A igreja, aqueles que são lavados e remidos no sangue poderoso do Senhor Jesus. E que nós venhamos a viver de forma digna do Evangelho de Cristo. E lá no fim Paulo vai escrever: permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Veja que Paulo não diz assim: ó, tem um grupo aí, a igreja aí em Filipe lá, esse grupo aqui vai para a direita, esse grupo aqui da igreja vai para a esquerda. Não, é num só espírito, é lutando unânimes por um objetivo, por um ideal, que é o que? A fé evangélica, a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, a fé em Deus. E é unânime, é junto, é todo mundo junto e misturado, como dizem por aí. E isso dá um dos grandes respaldos para nós estar aqui nessa noite. Qual é o propósito do culto que nós estamos aqui essa noite? Nós vamos observar desde o início. Nós estamos aqui para render louvores a Deus, para através dos louvores demonstrar nossa gratidão, nossa adoração. Nós estamos aqui para orar como igreja juntos, levar nossas petições para Deus. Nós estamos aqui para comungar, para estar junto, para poder chegar ali naquele casal abençoado que nos recepciona e ganhar um abraço, um beijo, o nosso pastor, nossa pastora que nos recepciona, poder ver os irmãos, paz irmão, paz, estar junto, se ver. Muitas vezes, muitos de nós nos vimos apenas na quinta ou no domingo no culto, porque as nossas vidas não se conectam lá fora, mas nós estamos aqui criando laços familiares, laços da família da fé. Aleluia, num só espírito, reunidos para adorar o Senhor. Estamos aqui rendendo os nossos louvores, nossa adoração ao Senhor, colaborando para essa estrutura maravilhosa, esse telão maravilhoso aqui, com as nossas ofertas, nossos dízimos, porque nós mesmos, que é investido aqui, a gente vê com os nossos olhos aqui, é para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio conforto. Então nós estamos investindo algo que nós mesmos vamos desfrutar. Olha que maravilhoso ver que as nossas mãos, o pastor é o administrador, é o mordomo dessa igreja, mas ele faz isso tudo para nós, com uma visão divina, com uma visão de Deus, e nós estamos aqui desfrutando disso tudo, unidos num só espírito, unânimes na fé evangélica, em todos os aspectos. Quando alguém cai, alguém estende a mão para levantar, e chega o momento então da palavra de Deus, e aí essa palavra vem em rota de colisão, ainda mais no culto de ensino com esse tema de hoje, lutando unânimes pela fé evangélica. E como é que nós vamos lutar por essa fé evangélica se um entende que é A, o outro entende que é B, o outro entende que é C, cada um vai puxar para um lado. Se um acha que tem que ir para a direita, o outro para a esquerda, outro para frente, outro para trás, nós não vamos estar unânimes, nós vamos estar dividindo o corpo de Cristo. E nós temos que estar aqui para ouvir a ministração da palavra de Deus, para buscar todo mundo entender junto, nós entendermos juntos, para nós caminhar numa mesma direção, para nós caminhar no mesmo destino. Por isso que é importante nós termos uma igreja para congregar, nós temos uma igreja que tem uma linha teológica, bíblica, e que nós seguimos a linha daquela igreja ali, com todo respeito às demais igrejas, tem muitas igrejas boas, mas nós temos que estar unidos na mesma fé, a fé é cristã, mas nós temos que buscar um alinhamento. A importância de buscar um alinhamento, de participar. Eu estou feliz desse culto hoje, tem bastante gente no culto de ensino, deveria estar lotado, mas tem bastante gente, para nós aprender junto, para nós crescer junto. E não pense que é porque eu estou ministrando aqui, sou pastor, sou teólogo, os líderes, não, vocês não têm noção de quanto tempo eu levei estudando, buscando e analisando e lendo a Bíblia e comparando para ver se o que eu ia falar hoje aqui está de acordo com a palavra de Deus ou não. Eu tive que fazer um estudo de dias, de semanas. E a gente cresce junto, a gente está aqui para crescer junto, para aprender junto e andar unânimes no mesmo espírito, unânimes na mesma fé. É preciso de um alinhamento, porque senão um puxar para o lado, outro para o outro, não vai dar certo. Vai dar errado, amados. Vai dar errado. Eu quero concluir essa mensagem, amados, em 2 pontos. Primeiro ponto: nós vivemos em tempos de muitas ideologias,
Muitas vezes, pelos simples fatos de não concordar plenamente ou parcialmente com algumas delas, nós cristãos somos taxados de intolerantes e preconceituosos. Vocês já viram isso? Em redes sociais, então, às vezes em entrevistas, em divulgações, enfim, muitas e muitas vezes nós cristãos somos taxados como preconceituosos e intolerantes por muitos grupos sociais que estão em rota de colisão por alguma coisa com o cristianismo, e eles nos dizem que a gente é intolerante, preconceituoso, machista, e aí, são vários sinônimos que eles usam para nos qualificar. Diversas pessoas de diversos grupos sociais que acabam em algum momento divergindo. O que nós aprendemos com a palavra de Deus, amados? Nós temos que ter a nossa ideologia, a nossa visão de mundo, e temos que ficar nisso. Mas primeiro ponto, nós devemos respeitar. Primeira lição assim, que a gente aprende com a palavra de Deus em relação aos outros movimentos, às outras visões, às outras ideologias, que é algo que algumas totalmente entram em rota de colisão com a nossa fé, com a nossa crença, com a nossa ideologia cristã, e outras em alguns pontos entram em rota de colisão e outros são compatíveis. Nós devemos usar de sabedoria, nós não podemos ser intolerantes realmente e preconceituosos, porque nós vivemos hoje num mundo, principalmente nas redes sociais, que influenciam muito, de algumas pessoas que criam uma ideia e propagam, e milhões que vão atrás, sem pesquisar, sem analisar, sem comparar com a palavra de Deus, e aí surgem esses rótulos de preconceituoso, surge esse rótulo de intolerante, porque muitos cristãos realmente, infelizmente, eu digo isso não com prazer, são realmente intolerantes e são realmente preconceituosos, mas eu vejo que a maior parte desse preconceito, dessa intolerância, vem por falta de conhecimento, vem por falta de conhecimento bíblico e teológico, de conhecer mais a palavra de Deus. Nós temos que aprender a conviver com esses movimentos e respeitar, em primeiro lugar, respeitar. A gente pode discordar respeitosamente, eu não preciso discordar, ir lá para a rede social ou para uma pessoa dizer, vocês são do capeta, vocês são do inferno, vocês são... Não! Eu posso dizer, olha, eu respeito a tua opinião, eu respeito esse movimento, mas eu discordo, mas eu respeito, isso não vai colocar uma barreira entre nós. Porque se nós colocarmos barreira, o que nos difere para uma pessoa que está do outro lado, aos olhos de Deus? Cristo morreu só por nós ou morreu por todos nós? Cristo morreu só por nós ou morreu por aqueles que estão do outro lado hoje, que amanhã podem estar do nosso lado aqui? Se nós começarmos a atacar essas pessoas, esses movimentos abertamente, nós vamos afastar Cristo da vida deles. E o que nós queremos é trazer eles para Cristo. E o primeiro passo é respeitar. O primeiro passo é não ir lá para a rede social, bater boca com quem é de outra religião, com quem é de uma outra filosofia, ideologia de vida. É respeitar, é olhar e beleza, vida que segue. Ou se alguém te confrontar, você dizer, olha, eu não concordo com a sua opinião, mas eu respeito. Eu respeito. Com isso você vai estar fazendo o quê? Você vai estar desarmando a pessoa, porque muitas vezes a pessoa já vem com aquele, você é evangélico, você é cristão, e já vem querendo a rota de colisão, querendo combate, menino, querendo uma briga, e quando você diz, não, eu te respeito, eu não concordo, mas eu te respeito, você desarma a pessoa, tira o chão dela, ela vem para a briga, tu já, é como se fosse lá dar um abraço nela, você já desarma, e você já acaba com aquele preconceito ali, pelo menos da tua parte com aquela pessoa. Quero citar, por exemplo, amados, aqui, um movimento muito conhecido e que eu não sou adepto, já vou dizer antes que não vamos se escandalizar que eu não sou adepto, mas que a gente tem que analisar sempre as coisas com calma. Vou dar um exemplo, mas isso serve para os outros movimentos, para as outras situações, que é o movimento feminista, que é um dos movimentos sociais mais fortes hoje no Brasil e no mundo. E eu não sou feminista, não defendo o movimento feminista, sou contrário, mas eu não sou contra tudo que eles defendem. A gente tem que saber entender as coisas, porque eu já ouvi muitas vezes o pessoal falar, isso é do diabo, é tudo do diabo, é tudo do capeta, e aí cria aquele rótulo e aí um monte de cristão vai atrás, e aí gera intolerância e preconceito. Por exemplo, eu concordo com uma porção de coisas que eles defendem, que esse movimento defende, como o direito das mulheres ter um trabalho, a mesma posição de um homem e ganhar o mesmo salário, a mesma remuneração. Sou totalmente a favor disso, é uma das lutas deles já. Do direito das mulheres não serem agredidas pelos homens e serem subjugadas pelos homens, como a lei Maria da Penha, que tem grande influência.
que protege a mulher da violência patrimonial, da agressão, do feminicídio. Eu também sou a favor. Quem aqui é contra essas coisas? Tem alguém que é contra aqui? Contra essa prática machista que vem de séculos e séculos, que submete, subjuga a mulher a uma posição inferior. Isso tudo eu também sou a favor, então eu não sou totalmente contra. Se eu disser que sou totalmente contra, só para vocês entenderem, se nós disserem isso é coisa do capeta e do diabo, nós estamos, as pessoas que estão do outro lado, não, mas então tu é contra também os direitos da mulher? Tu é a favor da mulher apanhar, ser subjugada? Tu é a favor da mulher não ter direito de ocupar um cargo com o mesmo nome, ganhar o mesmo salário, a mesma remuneração? Tu é a favor de que os homens continuem dominando a política, como hoje nós temos mais de 80% dos homens em cargos públicos? Então eu sou a favor de uma porção de coisas. Mas eu discordo quando, por exemplo, eles defendem o aborto, a legalização do aborto. Eu sou totalmente contra. E nós cristãos temos que ser totalmente contra quando eles defendem que querem criar uma lei ou leis para legalizar, como já aconteceu em outros países aqui, por exemplo, da América do Sul. E é uma das pautas mais fortes desse movimento, a legalização do aborto. Para mim, eu creio para nós cristãos, aborto é crime, é homicídio, assassinato. É você matar uma vida. A vida, nós cremos pela palavra de Deus que ela existe desde a concepção. Então eu sou totalmente contra esse ponto e alguns outros pontos que eles defendem que eu nem preciso estar falando aqui. Mas eu não sou contra tudo. E como é que eu vou dizer que essas pessoas estão totalmente equivocadas e filhas do diabo se eles defendem pautas que realmente são boas? A questão é, eu dei um exemplo aqui de algo que nós discordamos parcialmente, mas respeitamos, porque tem coisas ali que são importantes. Agora imagine, eu já tive situações, e tenho até pelo meio que eu trabalho, nos lugares que eu trabalho, de ouvir muitas questões e discutir amigavelmente. Olha, eu não concordo, eu respeito. Ah, mas você é contra isso? Não sou contra, mas contra o aborto eu sou contra. Ah, mas por quê? Porque eu creio que a vida existe desde a concepção, como a palavra de Deus em si. Várias vezes eu respondi desse jeito. E a gente saber se posicionar. Você acha que essas pessoas me chamam de preconceituoso? Ou vejam que eu sou intolerante, ou que nós somos intolerantes, não saber discordar respeitosamente e dizer, olha, a tua posição respeito, mas eu estou do lado de cá porque a palavra de Deus me ensina de outra forma, eu tenho essa visão, essa ideologia cristã. Ou vocês acham que é mais fácil ir lá para as redes sociais e dizer, é do capeta? É errado, aí realmente vamos taxar de preconceituoso e vão dizer que a gente é contra esses outros pontos. E a maioria dos movimentos sociais, se nós formos analisar, tem pautas que são interessantes, que a gente também vai concordar. Mas se tem algo que fere a palavra de Deus, tem que ferir a nossa ideologia de vida. Se tem ali algo que é totalmente contrário à palavra de Deus, eu não vou aderir àquele movimento, por mais que eu respeite e concorde em parte. Eu vou dizer que não, porque eu tenho uma ideologia de vida, porque eu tenho uma identidade, a minha identidade é cristã, e eu não posso ir a favor de alguma coisa que a palavra de Deus é contrária. Nós ao mesmo tempo temos que ter essa firmeza, amados, essa convicção, mas sabedoria acima de tudo. Sabedoria de saber como se posicionar e como devemos agir nessas situações. Segundo e último ponto. Devemos assumir uma vida pessoal cristã e defender a ideologia cristã, que é o todo. Não devemos ter vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Aleluia! Eu tenho que bater no peito e dizer, eu sou cristão. Hoje eu fui trabalhar na prefeitura com uma camisa gigante escrita, que é a camisa do Ibadec ali, Jesus, bem grande assim escrito. Eu sou um cristão. Não é pela camisa, mas eu não preciso ter vergonha de colocar aquela camisa e trabalhar. Eu coloquei e fui, passei o dia com ela. Tinha gente lá com outras religiões, outras coisas, eu respeito, mas eu conheço a minha identidade. Eu sou cristão, não preciso ter vergonha. Eu tenho que assumir a minha identidade. Nós temos que assumir nossas identidades. Nós não precisamos ter vergonha de nenhum ambiente, nenhum lugar, dizer que nós somos cristãos. Ter vergonha disso, vou ficar encolhido ali, porque se alguém perguntar, eu sou sim. Com educação, com respeito, mas nós temos que deixar clara a nossa posição. Que certas coisas, certas atitudes, certas situações nós vamos evitar, ou vai estar acontecendo num lugar que a gente não pode. Você está lá numa festa de aniversário, enfim, o pessoal está enchendo a cara lá da família, você está lá. Não, tome, quantas vezes acontece comigo? Não, bebe aí, segue para servir. Não, obrigado. Não, obrigado, valeu. Faz a tua festinha, fica aqui e tal. Tem situações que a gente não vai conseguir evitar, mas nós temos que nos posicionar. Não é.
até que, né, pessoas sensatas dizem, não, Marco não faz isso porque, né, não é do comportamento dele, não é do temperamento dele. As brincadeirinhas de mau gosto, as piadinhas de mau gosto, enfim. Não precisa a gente impor isso, é só uma questão de posição, não é de imposição. Nós temos que ter uma identidade, nós temos que viver na prática do nosso dia a dia essa ideologia cristã, nós temos que deixar-nos sermos moldados pelo que está aqui, ó. Isso aqui eu quero que me influencie, todos os dias eu quero que me influencie um pouquinho mais, e até o fim da minha vida eu quero ser influenciado pela palavra de Deus. Eu quero sentar aí, quinta após quinta, os dias que eu vier no culto, e ouvir os pastores, os pregadores aqui pregar, e eu me alimentar. Eu quero ler, estudar a palavra e me alimentar. Eu quero que seja um livro aberto, um livro da Bíblia aberto para a sociedade. Aleluia. Talvez alguém possa se envergonhar, possa ter alguma timidez, alguma situação dessas de deixar clara a sua posição de fé, a sua ideologia de vida. Mas irmãos, é muito fácil para nós, não é difícil. Se a gente olhar lá, os tempos desse camarada que escreveu esses textos aqui, Paulo, se nós olharmos para a igreja primitiva, os quase 300 primeiros anos, 200 e poucos anos do início do Evangelho, nós vamos ver essa igreja que nós chamamos de primitiva, aquelas pessoas que foram perseguidas por amor a Cristo, milhares e milhares, milhões de pessoas que pelo simples fato de dizer eu sou um cristão, se Jesus é o Senhor, e não adorar César, o imperador, como Senhor, eram presas, jogadas em calabouços, em prisões subterrâneas, no meio de rato, que não tinha banheiro, não tinha nada, higiene, passavam fome, eram torturadas, chicoteadas, e era oferecido para elas, pastor, nega a Cristo, queima um incenso aqui para César e vai embora. Se tu queimar um incenso e dizer que César é o Senhor, vai embora. E as pessoas diziam, não, só Jesus é o Senhor. Eles diziam, só Jesus é o Senhor. Tinham facas, espadas que transpassavam eles vivos, eram decapitados, eram feitos tochas humanas, jogavam combustível neles e ligavam com eles vivos, ateavam fogo neles vivos. Eram jogados em arenas como o Coliseu, para ser devorados vivos pelos leões, jogavam sangue neles, pele de cordeiro, pai, mãe, filho, bebê de colo, idoso, tudo ajoelhadinho lá, e soltavam aquelas feras naquelas arenas, e 40, 50 mil pessoas comemoravam aquilo, e era só eles dizer, César é o Senhor. Eles estavam lá porque eles tinham uma identidade, porque eles tinham uma ideologia, porque a ideologia de vida deles, a identidade deles era maior do que o resto todo, e graças ao sangue dos mártires nós estamos aqui hoje. Será que está difícil para nós assumir uma identidade? Será que se nós olhar para trás para a história da igreja, para essas milhares e milhares de homens e mulheres que foram feitos sacrifícios vivos, espetáculos, escárnios, e não negaram a Cristo, e não negaram a sua ideologia, e não negaram a sua fé, estavam unânimes no mesmo espírito, na mesma fé evangélica? Será que está difícil para nós tomar uma posição e assumir quem nós somos, respeitar o próximo, mas fincar nossa posição, viver de forma digna do Evangelho de Cristo? Será que está difícil para nós, pastor Felipe? Não está, né? Aleluia. Desejo do meu coração, amados, é que essa palavra traga uma reflexão da importância de nós trazermos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos meios, nos nossos princípios, que os nossos princípios morais, éticos, naturais e sobrenaturais sejam guiados pela palavra de Deus, que aí na sociedade, nos meios que a gente transita, não só na igreja, mas lá no futebol, lá no trabalho, lá na família, lá na festa da família, enfim, nas reuniões, quando a gente sai para passear, para tirar férias, para se divertir, aonde quer que nós estejamos, nós tenhamos uma identidade, nós não venhamos em hipótese nenhuma negar essa identidade, que nós venhamos a nossa ideia, o nosso pensamento, nossa construção da nossa ideologia, ela esteja pautada na palavra de Deus, que os nossos princípios morais e éticos, aquilo que a gente acha certo ou errado, estejam alinhados e sejam moldados pela palavra de Deus, que a nossa crença no sobrenatural seja moldada na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, como o pastor Felipe cantou aqui, que um dia não haverá
não haverá lágrima, não haverá choro, não haverá dor, que as ruas vão ser de cristal, que um dia nós vamos estar na eternidade com o Senhor. Isso tem que ser a nossa crença sobrenatural. Se a palavra de Deus diz que Jesus vai vir uma segunda vez e vai levar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja, isso tem que ser a nossa regra de fé no sobrenatural. Se a palavra de Deus diz que Ele só vai levar aqueles que se entregarem a Cristo, nós temos que crer. Se a palavra de Deus diz que vai ter uma eternidade com o Senhor e que nós vamos ver o Senhor face a face e que Ele vai limpar as nossas lágrimas e que nós vamos comer do fruto da vida, da árvore da vida, nós temos que crer. Isso tem que ser a nossa regra de fé sobrenatural. Se alguém aí fora diz, em outras religiões, que existe reencarnação, que existe contato com espíritos desencarnados, mas a palavra de Deus não diz, para nós a gente fica com o que o sobrenatural da palavra de Deus diz. Está dentro da nossa identidade cristã, está dentro da nossa ideologia, porque uma ideologia cristã é feita de coisas terrenas, da cotidiana, do dia a dia, mas ela é feita de coisas espirituais, de coisas do alto também. Não adianta apenas eu ter um comportamento cristão, não adianta apenas eu ter, pastor Júlio, uma vida exemplar, mas eu negligenciar a fé, a crença que um dia o Senhor Jesus morreu numa cruz para levar os perdões dos nossos pecados, que tem um lugarzinho lá no céu reservado para nós, e que um dia a gente vai se encontrar lá, e que a gente não vai mais precisar pregar, a gente não vai mais precisar ensinar, a gente vai estar com Cristo, nós vamos estar na plenitude. Aleluia.